Então a ideia é ter esse manancial de emoções e de informações vide peixes e gêmeos, mas entender que a quadratura é um período em que a gente precisa botar o pé no chão e organizar o rolê, né? Para que a gente não fique perdido no meio do caminho. Olá, Julie Marie aqui, tô de volta pra gente seguir os nossos encontros semanais nesse nosso momento aqui em que a gente olha para o céu e identifica a posição da deusa Lua, onde ela tá, que signo que ela tá, que fase que tá chegando e que signo essa fase vai se dar, que é o que importa aqui no nosso vídeo, entender dentro do ciclo lunar, então o momento que se aproxima em que a gente pode consultando o céu, observando a Lua, entendendo a energia que vai estar disponível dentro da coerência da fase que se aproxima, como é que a gente pode então se organizar melhor por dentro, sentir melhor aquilo que transborda de nós, levando esse estado de consciência mesmo para o que em nós é tão subjetivo, que é tudo que diz respeito à Lua. Sentimentos, emoções, sensações, humores. Então a gente poder ter esse privilégio de olhar para o céu e poder compreender as tendências desse fluxo interno, a gente sem dúvida pode viver muito melhor e muito mais harmonia e sintonia com o nosso estado emocional. Bom, agora a gente está arrumando uma fase crescente, a gente veio de uma lua nova no signo de Peixes, estamos então chegando na fase crescente no signo de Gêmeos. E falar sobre Gêmeos e Peixes, lembrando para vocês que sempre que a gente está numa fase crescente ou uma fase minguante, a gente está num aspecto astrológico entre Sol e Lua que configura uma quadratura, que é um ângulo de 90 graus entre os dois. Então, uma fase crescente significa um momento em que existe uma tensão entre o signo que está no Sol e o signo que está na Lua. Na astrologia, quando a gente fala sobre tensão, a gente está falando sobre uma oportunidade, na verdade, da gente sair da gente, ser maior que nós mesmos e entender como é que a gente pode evoluir, crescer. É uma grande oportunidade. Então é um pit stop ali entre a fase nova e a fase cheia, em que a gente tem que parar um pouquinho para organizar o rolê e dar seguimento até essa plenitude que vai ser lá na lua cheia, onde a gente recebe, onde a gente reconhece, onde a gente entende, onde a gente tem algum tipo de compreensão maior. E o que significa nesse momento, então, a gente está numa semana que inclusive vai se dar na segunda-feira, essa fase, no iniciozinho da segunda-feira vai ter esse momento em que Sol e Lua estabelecem essa relação de quadratura. E o que significa então quando Peixes e Gêmeos se desafiam no céu? São dois signos mutáveis, então são dois signos de movimento. Peixes é um signo de movimento, que é um movimento interno emocional, as nossas marés, as nossas oscilações emocionais por conta da interação com o ambiente, com o todo, com quem está do nosso lado, com o que está acontecendo na nossa frente, com o que a gente imaginou, com o que a gente lembrou, com o que a gente vai sonhar. Tudo isso em Peixes é essas muitas marés que fazem parte de nós, que somos o oceano. E lá em Gêmeos é uma mutabilidade da mente, né? Gêmeos é um signo do ar, então tá tratando de tudo que é da ordem do intelecto. E Gêmeos são os múltiplos interesses, os muitos interesses que chegam por quem está do nosso lado, pela situação que acontece, pela realidade que se apresenta. A mente ela é muito livre com Gêmeos, então ela de fato se sente muito livre para acessar, perceber e curiosamente, enfim, se envolver com o que quer que desperte o interesse mental. Então, nesse momento em que uma temporada pisciana significa um estado emocional amplificado, né, que é uma grande oportunidade de autoconhecimento, de desenvolvimento espiritual, é uma semana de uma grande possibilidade de dispersão, né? E é uma dispersão que, se a gente for pensar luz e sombra, a sombra dessa relação de Sol em Peixes e Lua em Gêmeos, dessa quadratura, dessa fase crescente, é uma grande dispersão e é uma falta de foco, né? Então a gente pode trazer nisso uma inquietação. Então eu estou trazendo primeiro a parte desafiadora, porque caso esse estado de espírito chegue, né, essas muitas informações, muitas sensações, a mente que não para, a alma que não para, o coração que fica muito acelerado emocionalmente falando, né, em que a gente perde o fio da meada, se sente um pouco perdido, né, se sente um pouco perdido em meio a tudo e todos, só nos resta voltar para o centro. Lembrando a oposição de Peixe Sagitário e a oposição de Peixes Virgem e a oposição de Gêmeos Sagitário. Então, se a gente pegar um pouquinho dos signos opostos a quem está formando essa quadratura, no caso Sagitário e Virgem, a gente está falando da possibilidade de a gente trazer um olhar
ao mesmo tempo meticuloso e o senso crítico, né, que é a temporada pisciana que pede de Virgem o senso crítico para que a gente possa dar contorno ao que sente, separar o joio do trigo do que sente, e lá Sagitário equilibrando Gêmeos, o nosso foco. Então é aproveitar esse dia, essa segunda-feira que vai trazer esse potencial de mente aberta, de imaginação, para não lutar contra isso, deixar que venha, mas entendendo nisso tudo, né? O que pode colaborar, o que serve ao joio do trigo, né? Separando aí Virgem. O que favorece, que pensamento favorece, que relação favorece, que ideia favorece, que sensação favorece o seu caminho, o desenvolvimento do seu caminho, e puxando Sagitário para equilibrar esses Gêmeos, o que eu estou buscando? O que eu quero? Onde eu quero chegar? O que eu quero para mim? Para que eu possa, no senso crítico, perceber o que favorece esse caminho, né? Crescente e minguante são meios do caminho, ou da Lua indo para a fase plenúria e Lua cheia, ou para ela entrando no finitude do ciclo e culminando de novo na Lua nova, perdendo a luz do Sol, ou se ausentando do Sol. Então a dica que eu dou para vocês é que nessa semana que começa, que já estreia com uma fase crescente no céu, que a gente se permita esse estado de percepção atenta, essa restauração da presença, para que a gente fale, não, calma, eu sei que eu estou pensando isso tudo, eu sei que é muita informação, a mente está acelerada, o emocional está à flor da pele, então pera, né, assim, o que de fato tem um porquê de estar aqui, eu vou trabalhar nisso, eu vou melhorar isso, eu vou me envolver com isso, eu vou resolver isso. E o que de alguma maneira é uma informação que chegou e eu peguei, só tá me bagunçando, uma emoção que chegou, eu adotei, acolhi, só tá me fazendo sentir inquietação e não é urgente, não diz respeito a mim, eu não preciso disso agora. O senso crítico é muito importante para dar a medida das coisas, organizar as coisas em ordem de prioridade que seja, mas que a gente possa trazer uma organização mesmo para o estado emocional. E de novo, para onde eu quero ir com isso tudo? O que eu quero com isso tudo? Né? O foco. É uma excelente aliança, né? Organização e foco. Vou me organizar porque eu quero chegar em tal lugar. A organização, ela presume uma intenção. Né? Então, que intenção que eu tenho nesse momento em que de tanto autoconhecimento, de tanta sensibilidade, de tanta possibilidade de imaginar e de acolher outras possibilidades, né, para que eu me sinta bem sendo quem eu sou, como eu sou na minha vida, que é o estado emocional do céu nesse momento. Peixes, né, totalidade. Então é isso, eu acho que é um momento importante da gente botar o pé no chão e reorganizar a mente e a alma de maneira crítica. Uma crítica muito boa, uma crítica que ajuda a gente a desintoxicar, a purificar, a reduzir, menos é mais, medidas certas, contornos, limites, nomear emoções, é excelente para isso, para esse momento. Gêmeos favorece essa possibilidade da gente usar as palavras como forma de se organizar, mas lembrando, me organizar porque eu quero o quê? Né? Me orientar, me purificar, selecionar em mim o que é melhor, para quê? Né? O que eu quero? Então, esse movimento de organização e de foco como forma de colaboração com um momento de muita sensibilidade, capacidade de imaginação absurda, maravilhosa, que a gente pode romper com as fronteiras e sonhar, mas construir os degrauzinhos da escada até esse sonho e saber como chegar nesse sonho. Né? Aí tem uma grande aliança, aí fica lindo, porque junta a sensibilidade pisciana, a intuição pisciana, com o senso crítico que me ajuda a perceber o que da minha mente está favorecendo, o que está me ajudando, o que está me empoderando. Gêmeos me abrindo para as possibilidades, né, as muitas possibilidades de acessar minha alma, de acessar minha sabedoria, de desenvolver o que eu estou pensando, e o foco, né, para onde eu quero com isso tudo, o que eu quero com isso tudo. Então aí você junta os quatro, os dois eixos, né, o eixo de Peixes e Virgem é o eixo da purificação e o eixo de Gêmeos e Sagitário é o eixo do conhecimento, e a gente resolve essa quadratura e vive muito bem, obrigada, essa fase crescente. Certo, meus amores? Nos vemos semana que vem. Um beijo, boa semana. Fiquem bem.